Bom dia a todos os nossos seguidores, aqueles que nos assistem, que têm se dedicado, que têm buscado um tempo para estar conosco. Hoje, mais uma vez, o Grupo Vincere, através do portal Vencer, vem para tratar de uma temática muito interessante. Lembrando sempre que tudo aquilo que nós falamos aqui está voltado para você, empresário, você empreendedor, você profissional liberal, você que quer alcançar o sucesso. Eu estou hoje aqui com imensa satisfação de ter ao meu lado a doutora Cláudia Patrício Costa, advogada, escritora, palestrante, comendadora, que também passou tempos difíceis, como todos nós temos passado, mas ela talvez é uma das pessoas que tem autoridade dentro do nosso grupo, com certeza, com mais autoridade, para falar sobre ansiedades em tempos de crise. Como você controla os seus negócios? Como você controla a sua empresa? Como você controla a sua ansiedade em momentos de crise para que não reflita no resultado e nem no funcionamento da sua empresa? Então, esse é o tema de hoje. Estamos vivendo há 2 anos uma pandemia, considerado um tempo de crise de toda a ordem, econômica, principalmente a crise na saúde, com várias perdas. Então, foi um momento novo, algo inusitado, algo que ninguém esperava. E aquilo que ninguém está preparado, ou talvez nós nunca imaginávamos que poderia acontecer, aconteceu. E como nós podemos enfrentar isso? Como nós podemos controlar nossas ansiedades? Como nós podemos não nos permitir entrar em uma depressão, né, doutora? Lembrando novamente que tudo que nós estamos tratando é voltado ao bem-estar, ao sucesso de forma plena. Tudo para você alcançar o sucesso, profissionalmente, como família, a saúde da sua empresa, do seu negócio, e dizer a você, empreendedor, que começou já dentro desse turbilhão, ou que tinha um projeto para começar e está, de certa maneira, não sabe o que fazer, para onde ir, nós podemos se garantir que a única coisa que você não deve fazer é andar para trás. Vá para frente. Eu vou tomar 5 minutos para depois começar a passar para a doutora Cláudia, para conceitualmente falar. Eu também queria deixar registrado aqui para vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos falando um pouco, ou basicamente muito voltado à questão comportamental. Porque as mudanças elas não são de fora para dentro, mas elas têm que partir de nós. Tá? Não somos psicólogos, não somos psiquiatras, médicos, isso não, mas somos profissionais de cada um das suas áreas, que somos apaixonados pela questão comportamental. Há mais de 20 anos lemos a literatura que vem desde o século XVIII, XIX, até muito antes da parte da filosofia. Então,
e a nossa experiência de 30 anos como empresário, como no início profissional, liberal, autônomo, iniciando a vida, tantas coisas passamos, tantas lutas travamos, mas estamos aqui. E é disso que nós queremos falar, tá? Então, é para que isso fique registrado. O que nós estamos passando para vocês são questões cientificamente comprovadas por pessoas que dedicaram a vida a estudar isto e são aplicáveis. Ela não é uma ilusão, ela é aplicável ao seu negócio, à sua vida, ao seu projeto. E eu queria aqui atrás, eu espero que dê para que vocês possam enxergar. Vou me levantar 12 minutos e volto para passar a palavra para a doutora Cláudia, porque muitos, às vezes... Não, você pode ficar. Essa parte alguns podem até achar chata, mas ela é fundamental que seja entendido como funciona a nossa mente, porque tudo parte da nossa mente. E um grande psicanalista no século XIX, Dr. Truman, ele desenvolveu este desenho, que aqui, para adiantar, eu já fiz para nós não perdermos tempo. Aqui retrata esse círculo a nossa mente. E aqui o nosso corpo. E aí vocês perguntam, nossa, mas isso aqui está mal desenhado? Está desproporcional? Não, isso aqui é proposital. Isso aqui ele estudou, o Dr. Truman, para chegar a esse desenho, a esse formato, que é exatamente retratar que a nossa mente, ela é muito maior do que o nosso corpo. E através dela é que o nosso corpo é controlado. Então ainda ele foi mais além. Ele dividiu a nossa mente, que é assim que é, na mente consciente, dividiu ao meio, mente consciente em cima, que aqui está o nosso racional, na nossa mente consciente, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos de forma racional, tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, no colégio, na escola, tudo isso vem para o nosso consciente. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que vocês estão me ouvindo agora, primeiramente ele vem para a nossa mente consciente. Vocês, certamente, estão me ouvindo e estão pensando, o que ele está dizendo? É bom ou é ruim? O que o André está dizendo? É bom ou ruim? E a partir de então, nós tomamos uma decisão. Aquilo que é bom, essa área de baixo aqui, é o nosso subconsciente, que é muito mais emocional. O nosso subconsciente é como se fosse uma terra fértil, um jardim, uma terra preparada, adubada, fértil. E do nosso consciente nós vamos lançar para ele as sementes que vão germinar aqui. As sementes são os nossos pensamentos. Nós somos o único ser criado por Deus que temos o direito e a capacidade de escolher aquilo que nós queremos pensar. Porque o nosso subconsciente, aquilo que nós determinarmos e aceitarmos no pensamento, ele virá para o subconsciente.
e será plantado e brotará. E aí vai uma pergunta: o que é melhor que brote e nasce nessa terra tão fértil? Boas sementes ou maus sementes? Essa é a grande importância de como controlar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos na mente consciente, eles são controlados pelos nossos sentidos básicos, nossos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Isso nós assimilamos pelo consciente. Mas o nosso subconsciente, lembrando, nós somos a criação mais perfeita do Criador, de Deus. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Nós não podemos dissociar a nossa matéria do nosso espírito. E a nossa mente subconsciente, ela está diretamente ligada aqui, que seria ao espírito. Que seria a mente infinita, que é a mente do Criador. E o nosso subconsciente, desde que treinado, nas nossas palestras, nossos cursos de mentoria, nós falamos muito sobre isso, porque a nossa mente tem que ser treinada. Doutora Cláudia, até aqui, porque aqui é muito pertinente dentro disso aqui, a doutora Cláudia gosta muito, isso foi uma literatura do século XVIII ou XIX, sobre a questão do funcionamento do cérebro em ciclos. Fale só um pouquinho para nós sobre isso e depois eu volto para cá. É realmente um assunto bem interessante. O nosso cérebro, ele trabalha em ciclos. E daí vem a hiperatividade, assuntos que hoje incomodam. A hiperatividade cerebral, né? Pensamentos que vêm à tona, dependendo do lixo mental que você acumulou, né? Conversou um pouquinho com fulano, fofoca e plantou algumas sementes. Você ouviu muita coisa que não queria. E às vezes contra até suas crenças mesmo, o que você acredita. E você acaba acumulando muito lixo quando você para até só para conversar por conversar. Você para. Isso é comprovado até. Os idosos hoje estão vivendo muito mais. Né? Eu particularmente conheço, nós conhecemos, o doutor André também conhece, uma idosa ativa, não é? Em seus exercícios, em sua felicidade, andando com filhos, viajando aos 107 anos de idade. Uma outra com 106. Doutora, eu vou fazer só um parêntese, que conhecimento tem que ser compartilhado. Você que está nos assistindo, manda um aviãozinho para aquele seu amigo que você entende que nesse momento precisa tanto dessa informação. Vai lá no aviãozinho e mande. Nós temos que compartilhar. A lei das leis é a lei do retorno, aquela que você divide. Aquilo que você leva certamente voltará para você num bem maior. Então vai lá no seu aviãozinho e compartilhe, tá? Para que todos possam ter o privilégio de ter essas informações tão importantes. Perdoe, doutora Cláudia, mas... E para ser mais concreto, não precisa acreditar nesses exemplos, porque parece, né? Eram as duas muito amadas pelos filhos, pelo menos
eu era muito mais íntima, e a filha colocou no melhor local da casa e cuidava dela com tanto carinho, era a vida dela. E um outro exemplo que eu posso dar é público, esse todo mundo sabe, Deci Gonçalves. Deci Gonçalves, se você procurar no YouTube, tem entrevista de Deci Gonçalves, aos 102 anos, ganhando bem, com uma rotina bem saudável, não é? Muito lúcida. O que eu falo é com relação à lucidez, à vida que passa, ao bem-estar. Não é? Uma pessoa muito bonita. E pedindo a Silvio Santos, ela já ganhava bem, porque o Silvio Santos fazia questão de pagá-la, remunerá-la muito bem, e pedindo ao Silvio, eu preciso trabalhar, eu estou pronta, eu estou apta, e está lá, registro, eu vi recentemente. Então, com relação a isso, agora eu vou voltar. São pessoas que a maior parte do tempo, elas não vivem em grande atividade cerebral. Porque a atividade, como é em ciclo, existe um método, existe grandes doutores, principalmente fora do país, que falam comprovadamente que o nosso cérebro gira em ciclos, como um disco. A rotação máxima de 180. Mas nós só aprendemos e sentimos em rotação mais lenta. Em rotação mais lenta. Então, o ideal mesmo é bem mais baixo. 80, né? Não, 18, mais ou menos, 19. Para que vivamos felizes, em 19 seria o ideal. O que é uma pessoa calma, né? Que fala pausadamente, que se faz entender, que está alegre, que faz uma faxina mental no cérebro. Que interesse eu tenho de saber da vida de A, B, C, D? Olha, hoje em dia nem dos nossos filhos, porque já cresceram, já têm a vida deles, né? Não quer dizer que nós somos relapsos, não. Nós cuidamos, mas respeitamos as escolhas de cada um. Com relação ao nosso trabalho, eu que vivi e posso falar mesmo, eu falo sobre isso. O que passei? Não pode. Eu só queria, doutora, rapidamente, essa questão dos ciclos, você pode continuar, a doutora é autoridade para nos ensinar e nos mostrar como ela utilizou de técnicas para enfrentar momentos tão difíceis, tá? Relembrando a doutora Cláudia, inclusive, recentemente foi lançado um livro escrito por ela. Ela foi a primeira paciente a adquirir Covid, contrair Covid no Distrito Federal. A doutora Cláudia trabalha desde os 15 anos de idade, num ritmo muito intenso. E ela não parou agora, ela foi parada por permissão de Deus quando se deparou com esse inimigo invisível chamado Covid. No início de março de 2020, nós regressamos de uma viagem ao Reino Unido, de Londres. Tínhamos ido rever uns amigos nas duas universidades de Cambridge e Oxford. Trabalhamos, atendemos 2 clientes da Inglaterra, em Londres. Não tinha nenhum protocolo de Covid, ninguém nada, estava tudo
não tinha casos na Europa, estava tudo restrito à China. Eu fui o caso 01. Mas, infelizmente, quando regressamos a Brasília, ela estava acometida do Covid. Passou longos 105 dias internada. Foi a primeira paciente a ser entubada por Covid no país, no nosso Brasil. Até hoje, pela medicina, é considerada a paciente que chegou no nível mais grave e conseguiu sobreviver, está aqui do nosso lado, nos dando alegria e dividindo o seu conhecimento e a sua experiência de vida. Ela não poderia ser egoísta e guardar isso para ela. E com muito amor, porque depois dos 105 dias ela teve alta, mas veio para casa em home care com muitas sequelas, não tinha movimentos quase algum ainda do tanto tempo de coma que esteve. E decidiu registrar para compartilhar com todos como enfrentar uma situação tão difícil. Não sendo suficiente, logo que ela teve alta, 2 meses depois, um mês e pouco depois, o pai dela veio a falecer de um acidente trágico, foi atropelado, faleceu, não aqui em Brasília, ou seja, não pôde vê-lo. No ano seguinte, 2021, teve... no mesmo ano, ao final do ano 2020, foi diagnosticada com câncer avançado de mama. Iniciou seu tratamento em 2021, porque ela não tinha condição clínica ainda pelas sequelas do Covid de começar logo em 2020. Mas hoje nós damos graças a Deus e a todos os profissionais da medicina e a todos que torceram por ela e por nós, porque ela tecnicamente está curada. Foram 2 grandes milagres. E isso está registrado nesse livro. Esse livro, você pode, não estou fazendo propaganda, mas ele é fantástico, porque o que nós estamos falando aqui, ele não trata de doença, também retrata o que ela passou, mas muito mais importante do que a doença é como você enfrentar. E aqui traz experiências de vida e de técnicas que nós estamos falando aqui, que vai te ajudar em toda a sua vida, seja qual for a dificuldade que você está passando agora. Você que está conosco, se você está com dificuldade financeira, se você está com dificuldade na família, o casal, os filhos, tudo, qualquer problema, ele tem uma solução. Leiam esse livro. Aqui no Portal Vencer, onde você está conosco na live, na bio, tem o link da editora Calitec, que você acessa e vai diretamente, você pode adquiri-lo. Ou diretamente no site da editora calitec.com.br, KALYTEK.com.br. É uma grande oportunidade. Ou no Portal Vencer, né? Sim. Ou no link, na bio do Instagram do Portal Vencer, onde está aqui a live, você tem lá o link da editora que lhe leva diretamente para adquirir. Então, o que eu queria dizer, eu tomei a palavra da doutora Cláudia, autoridade máxima aqui, para nos ajudar hoje, mas é que o nosso cérebro, nós estamos acostumados, nós vivemos num mundo hoje muito rápido, muito acelerado. Todo mundo nos coloca para fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. E aí vai um conselho para nós pais, que temos filhos. Nossas filhas já são grandes, mas tem filhos menores, filhos de meia idade. Gente, não acelerem a mente dos seus filhos. Nós pensamos e desenvolvemos coisas extraordinárias num nível cerebral mais lento. Os ciclos que a doutora falou, nós temos que estar o melhor nível, até mesmo antes de nós iniciarmos essa live, nós nos preocupamos tanto com isso que nós fizemos o nosso relaxamento para poder estar aqui 100% com vocês,
focado, com o nosso cérebro descansado e pensando em vocês, para que nosso cérebro viesse para um estado que é chamado alfa, que é onde melhor nós vamos assimilar as informações e também transmiti-las. Então era isso, doutora. Uma das formas, esse é o nome, né? Desaceleração do cérebro. Agora, como alcançá-la? E eu lembro que eu tive uma assessora que ela fazia isso como ninguém. Às vezes nós tínhamos que virar a noite inteira trabalhando, 2 noites, e ela não me deixava. Todos iam e nós ficávamos. E ela pedia: doutora, a senhora me dá 15 minutos? E sentava, eu que tinha ensinado para ela, e sentava, fazia respiração. Você senta, respira profundamente durante 15 a 20 minutos. Se você estiver morrendo de sono ou extremamente estressado, uns tomavam aqueles comprimidos de café, né, em doses elevadas. Cada um fazia o que outros são, eu não entendo muito. Cada um usava, são alopatas, cada um usava, não é bem esse, cada um usava a sua técnica. Mas a nossa, a que ficava mais próxima a mim, os que ficavam mais próximos, era assim. E nós respirávamos. Gente, o sono pode estar matando. A ansiedade de chegar a hora e não dar tempo é terrível. Mas vocês não podem acreditar. O que passar, esses 15 minutinhos faz milagre. É como você ter dormido 24 horas. Ou uma boa noite de sono. Porque passávamos, nós éramos o único grupo que não tomávamos nada. Eu ainda cheguei a tomar, nós ainda chegamos a tomar. E aí, eu lembro, doutora, não. Guaraná em pó, vindo do Amazonas mesmo, mas tinha feito placebo mesmo. Depois nós passávamos mal e não dava certo mesmo. Nós tínhamos uma parada, né, para um lanche, um cafezinho. Gente, é incrível, em qualquer situação que você esteja, desacelerar o cérebro. O método para que isso aconteça é a respiração e você esvaziar o cérebro. Nós temos cursos. E nós temos muitos mais métodos. Estão nos cursos, né, ministrados pelo grupo. Estão... O Dr. André está à frente também, é um excelente coordenador. Eu sou subordinada. É muito bom. A doutora Cláudia tem uma grande característica, talvez a principal de um líder, que é a humildade. E eu lembro assim porque você tem sustentação. E às vezes você sabe naquele momento que tem que correr e o coração vai a 1000, porque você sabe, muitas vezes você sabe que a corte, pelo jeito como ela tem decidido, você já sabe que vai perder. E não é fácil. E aí você aplica algumas técnicas e você vai calmo. Ninguém acredita, pensa que somos frios. Não, olha, congela o sangue, aprender a congelar o sangue, como usamos, é uma das técnicas. Olha, congelar o sangue é a melhor forma, com a desaceleração, de você não sofrer. Então, não há motivos de tomar decisões erradas. Se sente e... Ah, sim. Eu vou fazer só rapidamente um aparteado nessa questão que a doutora falou de plenário.
sendo ela uma grande jurista e apaixonada pelas sustentações orais, por júris, por tudo. Ontem eu estava lendo um livro sobre técnicas nessa área comportamental e um dos exemplos era exatamente esse, por isso que eu achei pertinente só pedir um minutinho da palavra. Comparava advogados que tinham que ir a um júri ou a fazer uma sustentação oral. E aí falava o que é necessário para o sucesso daquilo. Aí o próprio livro perguntava, a técnica? Óbvio que a técnica ela é fundamental. Isso tem que existir. Você tem que ser o melhor, estar entre os melhores naquilo que faz. Mas a grande diferença e o diferencial maior para que o advogado tivesse êxito numa sustentação ou num júri, tornando uma situação quase perdida e vitoriosa, eram técnicas emocionais e comportamentais, como ela falou agora, mais ou menos comparando a um teatro. Não é um teatro você inventar, não, mas você ter o controle emocional e passar para aquele que vai decidir a emoção, o sentimento, você fazer aquilo com emoção. E isso não sai através da mente consciente, ela vem através da mente subconsciente, que são nossos sentidos superiores, que é a imaginação, o sexto sentido, porque isso está interligado diretamente à parte espiritual. Por isso que a doutora Cláudia também é tão bem sucedida na área dela, jurídica, porque ela se dedicou muito a essa parte comportamental, para agregar e para contribuir, para dividir. Então, somando as duas coisas, é a fórmula para o sucesso. Doutora, eu interrompi só para ilustrar o que a senhora falou. Não. Antes, sobre a questão de relaxamento para enfrentar um júri, né, que a senhora estava falando. Então, isso faz parte, tudo isso que eu falei faz parte. Primeiro vem o relaxamento e depois a questão comportamental, que para que você exerça tem que estar relaxado. Tem, é importante. E eu não falo nem em ser ator, é você sentir mesmo. Até porque você está lidando com pessoas extremamente inteligentes e pessoas muito maduras e com grande expertise na área. Eles percebem. Eu entrei num júri, num julgamento, numa turma recursal. Eu não vou identificar, aqui mesmo, no DF, e no meio do julgamento, aliás, eu posso, que eu não queria identificar o cliente. Não quero identificar. E era perdido, eu não ganhei, mas no meio do julgamento o relator, ele mudou o relato dele, que eu ia perder mesmo. Não tinha como, todos sabíamos que não. As provas eram contundentes mesmo, mas ele parou, mudou a decisão, fez novo relato, decidiu e falou oralmente que ia decidir assim. E a condenação foi 1/10 do que seria. Então, o quanto é importante, não é? Isso de uma boa contestação, de uma boa
Doutora? Mas eu não falei Não, ok, de pode técnicas que empreguei para... Pode falar. O mais difícil de um homem, eu entendo, a maior dor de um homem, dizem, o povo, que a maior dor de um homem é perder seu trabalho, sua empresa, seu emprego. E quando eu fui acometida da Covid, foi uma dor muito grande quando eu retornei, até porque eu fiquei meses em coma profundo. E quando eu retornei, eu estava tetraplégica. Eu não tinha movimentos alguns, eu só movia os olhos. Então, e assim permaneci por meses. Mais meses, isso foi um ano. Não foi muito fácil. Eu ainda estou internada sob o regime de home care, com médicos, com acompanhamento diário. Mas eu tinha tanta vontade de voltar a trabalhar que eu pensava. Aí foi quando eu me vi numa crise nervosa mesmo. Porque um dizia que eu dependeria de um rim, de um hemodiálise, ia viver com uma máquina ligada a uma máquina de hemodiálise. Não teria isso, não teria movimentos, não falaria, e era tanto não que eu vegetaria. E eu não aceitei aquela situação. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu venho lutando, eu ainda não estou andando, estou dando uns passinhos já. Aí para os amigos que estão lá em live, dou uns passinhos, poucos, mas eu estou dando, me esforço todos os dias. E eu queria muito trabalhar, muito, muito, muito. É minha vida, estariam tirando a minha vida. Então eu inventei formas, né? Esse livro foi manuscrito, porque eu não tinha o movimento das mãos, eu só tinha um dedo. Aí logo eu fui, fiz, consegui um movimento de 2 dedos. Eu ainda não tenho de 1, mas eu consegui um movimento de 2. E aí eu decidi fazer meu relato. No início eu acho que eu não tinha nem muita consciência, assim, eu comecei o livro ainda sem memória, mas eu fui escrevendo e eu posso dizer que ninguém foi tão longe porque eu tive, são 2 anos sem trabalho, né? Pensa que empresária. Eu também sou empresária. Imaginem, 2 anos, você longe de seus negócios, sem acesso a nada. Então, é uma dor profunda, é você deitado o tempo inteiro, precisando de alguém para tudo. Eu que sou muito independente. Então, foi uma forma não achava justo com meu esposo. Eu queria uma forma de contribuir, de ajudar. Então eu comecei a escrever, aí fazendo na mão, eu vou precisar de um digitador. Então, eu entendo que o segredo mesmo, o maior segredo, é a paciência, gratidão a Deus por tudo, por acordar, é quando se dá valor a acordar, que dia lindo. Nisso ele me ajudou bastante, que o dia está lindo, o sol, o que eu fazia, aí ele passou a fazer para mim, o sol está lindo, o dia está lindo, é gratidão, e jamais se comparar com os outros,
não é? Porque se eu penso, o direito é uma ciência muito viva e não é fácil retomar, não é? E você pensa que não vai mais, eu digo, onde é que eu estou? Hoje em dia inventaram outra máquina, já não é mais computador, é o quê? Quantos programas já existem? E no direito, o que é que mudou? Já existe mais alteração, é um complexo de leis, muito... Então, para qualquer empresário, para qualquer pessoa, eu diria isso. Ao empresário, não, jamais se comparar com outro empresário, mesmo sendo o mesmo nome. Se ele cresceu, se ele não cresceu, comparar-se sempre de onde ele saiu. De onde ele saiu. Eu tenho que me comparar de onde eu saí e aonde eu estou. Porque a comparação com os outros, olha, a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu era menina, bem jovem ainda. O meu carro é o melhor do mundo, porque é meu. Claro que não era, né? Muito pelo contrário. Mas é meu, é o que eu posso ter. É valorizar o que temos. Felicidade não é ter. Não está no ter. Você pode ter tudo, eu não invejo. Felicidade é inspirar pessoas a ter. Essa é a verdadeira felicidade. É quando você pode ser feliz com pouco. Custa tão pouco ser feliz. Pode ser uma alimentação simples, mas é sua. Ninguém está ali, você não está em banquete de ninguém. Eu sempre disse, eu lá quero, para solenidade, comer croquete de ninguém. Quando quisermos, compramos e comemos. Então isso é muito importante, jamais se compare. E as redes sociais, elas trazem muito isso. As pessoas mostram uma felicidade que não têm. Uma situação que não possuem. Com a finalidade apenas de fazer os outros sofrerem. É uma explosão de... Eu não sei onde isso vai parar, mas isso gera crise de ansiedade e depressão. Você fica na cama. Então faz uma faxina mental, sai de perto de gente negativa, porque na verdade não existe ninguém negativo. Existem pessoas mal cercadas. Então plantaram naquele subconscientezinho que não pensa, é só emocional. Aí ele vai sentir, como o doutor André falou. Então tira dele. Olha, se fulano tem uma Ferrari, parabéns para ele. Eu não gostaria de ter uma Ferrari, sinceramente. O consumo é alto, eu não posso ter. O IPVA é das alturas. Olha, gente... que saudade de um casinho que eu tive um dia. Não é? Se eu pudesse... Então isso é muito importante. Eu vou passar a palavra... Não, eu só quero completar aqui, já que a senhora citou aqui, voltando para cá para terminar essa parte. Quando tudo que nós plantamos no nosso subconsciente aqui germina, ele gera o reflexo no nosso corpo. Esse quadradozinho aqui é o nosso corpo. Ou seja, aqui nós vamos ter o resultado de tudo que nós plantamos pelo consciente, nasceu no subconsciente e ele vai se espelhar aqui. Ou seja, ansiedade, depressão. Desse lado aqui eu vou botar o positivo, a alegria. Que lindo. Sucesso,